13 de fevereiro. O X marca o lugar. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 capítulo 4, versículo 7. Quando eu era um garotinho, os meninos da vizinhança amavam brincar de pirata. Meus amigos e eu desenhávamos mapas detalhados com palmeiras, cachoeiras, lagoas e, é claro, um tesouro enterrado. O local do tesouro enterrado era sempre especificado com um enorme X. Enquanto encenávamos nossa brincadeira e fingíamos procurar um tesouro escondido, lembrávamos uns aos outros que o X marcava o lugar do tesouro enterrado. Os caçadores de tesouros estão sempre percorrendo a terra para procurar tesouros e relíquias deixados por civilizações e gerações anteriores. Mas o maior tesouro de todo o universo está bem dentro de você. Estou falando sobre um esconderijo que guarda uma riqueza tão imensa que suas reservas nunca podem ser completamente escavadas, exploradas, descobertas ou discernidas. Há bens espirituais além dos seus sonhos mais loucos. O apóstolo Paulo escreveu sobre esse incrível tesouro em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, quando ele disse: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A primeira coisa que Paulo faz nesse versículo é nos dizer onde esse tesouro está enterrado. Observe que Paulo diz: temos, porém. A palavra temos em grego é eschomen, que foi extraída da palavra grega echo. A palavra echo significa ter, manter, possuir ou guardar. É a imagem de alguém que tem alguma coisa em sua possessão porque ela lhe pertence. Ela é sua por direito e ele tem o direito de guardá-la. Mas quando Paulo usa essa palavra neste versículo, ele fala no plural, incluindo ele mesmo e todos os cristãos. Suas palavras poderiam ser traduzidas como: temos e possuímos como nosso. Ele está descrevendo alguma coisa que já está nas mãos de todos os cristãos. Alguma coisa que pertence legalmente a eles e que eles têm o direito de reivindicar. A palavra tesouro é a palavra grega thesauros. Uma palavra que descreve um tesouro, um cofre, uma câmara do tesouro ou um lugar de proteção onde riquezas e fortunas são guardadas. Ela apresenta a ideia de uma sala especialmente construída, destinada a ser o propósito de riquezas imensas. Ao usá-la, Paulo declara que nós, como cristãos, somos os possuidores de riquezas além do que somos capazes de acreditar. Além disso, somos nós, as câmaras, os depósitos ou os cofres, onde Deus colocou essa fortuna. Pelo fato de a palavra eschomen, nós temos, preceder a palavra tesauros, essa frase poderia ser traduzida do seguinte modo: já temos e mantemos essa riqueza em nossa possessão. Assim, ela não é algo que estamos tentando obter, é algo que já possuímos. Entretanto, Paulo diz que esse tesouro está contido em vasos de barro, uma expressão que ele utiliza para se referir ao corpo humano. A expressão vasos de barro vem da palavra grega ostraknos, uma palavra usada para descrever cerâmica pequena, barata e facilmente quebrável, feita com materiais inferiores. Esse tipo de cerâmica era fraca, frágil e sem valor, feita de forma tão barata que nunca seria vista em casas mais ricas. Essas louças, vendidas em lojas baratas, eram usadas principalmente em bairros de classe baixa,
comprados por pessoas que não podiam se dar ao luxo de adquirir mercadoria melhor. Por serem feitos de materiais imperfeitos, elas geralmente tinham defeitos. À medida que o tempo passou, curiosamente a palavra ostráquinos passou a representar qualquer coisa inferior, medíocre, de baixo nível, de segunda classe ou abaixo do padrão. Além do mais, é de onde tiramos a expressão condenar ao ostracismo. Quando as pessoas condenam alguém ao ostracismo, isso significa que elas as consideram de padrão inferior, incapaz de fazer parte do grupo delas. Elas falam dela de forma humilhante, zombam dela e a diminuem diante dos outros. A pessoa que está sendo condenada ao ostracismo muito provavelmente se sente como se tivesse sido excluída do grupo, evitada, ignorada e tratada como algo que é barato e deficiente. A cerâmica barata, deficiente, de padrão inferior, é exatamente o tipo de vaso de barro que Paulo tinha em mente quando escreveu 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Ele usou a ilustração dessas louças feitas de forma barata para anunciar o local da câmara secreta onde Deus colocou seu maior tesouro no planeta Terra. Onde fica a câmara secreta em que Deus colocou o seu maior tesouro? Onde estão os vasos de barro aos quais Paulo se refere nesse versículo? Ligando as palavras gregas eschomen, tesauros e ostráquinos, Paulo diz que somos o local desse tesouro divino. Se o X marca o lugar, então o X está marcado em nós. Por incrível que pareça, é verdade que Deus colocou seu maior presente na terra dentro de nós. Isso significa que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 transmite a seguinte ideia: possuímos um tesouro dentro de nós. E não apenas possuímos um tesouro como nossos corpos facilmente quebráveis, inferiores e temporários são. Eles próprios, as câmaras do tesouro, onde esse esconderijo impressionante está guardado. Paulo usa as palavras gregas quase maravilhado para anunciar alegremente que o corpo humano é a residência do Espírito Santo, o dom poderoso de Deus a todo cristão. Embora o corpo humano seja frágil e eventualmente morra, Deus se agradou em depositar esse dom dentro de nós. Pense no quanto isso é incrível. O corpo humano é tão frágil que uma dieta errada pode matá-lo. Trabalhar demais pode quebrá-lo. Pressão demais pode danificá-lo. E mesmo depois de cuidar amorosamente dele a vida inteira, ele ainda assim eventualmente morre. Mas Deus colocou seu maior tesouro dentro de nós, mesmo assim. Tome posse desta imagem no seu coração. Você é o maior sonho de um caçador de tesouros. Você tem um mapa do tesouro. O X marca o lugar do tesouro escondido, mas dessa vez você não precisa sair procurando pelo tesouro escondido, porque o X está escrito em você. Você é o esconderijo do maior tesouro de Deus, a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Portanto, medite nesta verdade hoje. Você é valioso e precioso aos olhos de Deus. Embora no natural você possa parecer fraco, frágil e sem valor, Deus escolheu seu corpo humano como local para esconder seu maior tesouro. Agora você pode dizer: quando Deus olha para mim, o X realmente marca o lugar. Minha oração para hoje. Senhor, como posso agradecer o bastante por colocares o teu Espírito dentro de mim? É tão impressionante pensar que tu pudesses querer viver dentro de alguém como eu. Mas essa foi a tua escolha e por isso sou eternamente grato. Ajuda-me a viver uma vida que seja digna da tua presença dentro de mim.
Perdoa-me pelas vezes em que te tratei de forma errada, contaminando minha mente ou o meu corpo com coisas que não são dignas de ti. Ajuda-me a permanecer constantemente consciente de que sou alguém que carrega o maior dom que o mundo já conheceu. Assim eu oro, em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Declaro com alegria que carrego a presença de Deus em minha vida. Sou o templo do Santo Espírito, um tesouro no qual Deus colocou seu poder, seus dons, sua graça, seu fruto e seu caráter. Habita em mim o poder suficiente e as respostas para mudar tanto o meu ambiente quanto o de qualquer pessoa a quem Deus me use para falar palavras de vida. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você está diariamente consciente da maravilhosa presença de Deus que sempre reside dentro de você? 2. Você olha para si mesmo com desgosto ou você vê seu corpo como uma câmara do tesouro maravilhosamente criada para o Espírito Santo? 3. Uma vez que o Espírito Santo vive dentro de você, como isso deveria afetar a maneira como você vive a vida?